pessoal, seu amigo Luiz aí novamente do canal Cordeiro e Leão por Luiz Henrique. Quero te convidar a você estar mais perto aí da gente, entrar no canal, se inscrever, curtir, compartilhar, tocar aquele sininho que você recebe as notificações sempre que a gente lança aqui um vídeo novo. E eu tenho uma palavra, irmãos, queimando em meu coração, quero muito compartilhar com vocês. Então vem comigo aqui para a gente fazer essa meditação. Eu quero começar falando o título que eu dei para essa pequena mensagem. Se é que eu posso intitulá-la, eu chamei de Vitoriosos pela Fé ou Perdedores pela Incredulidade. Quem somos nós? Os vitoriosos ou os perdedores? Vem aqui comigo. Vamos começar aqui com João 20, 27, um texto clássico de Jesus aqui com Tomé. E logo disse a Tomé, Jesus Cristo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ele chama Tomé para crer, para ser crente, não ser incrédulo. Porque Tomé tinha dito que não acreditaria na ressurreição de Cristo de jeito nenhum. Não importa quantas testemunhas, o que Deus falasse em seu coração, não tem isso. Enquanto eu não ver e não tocar. Então, isso aponta para algo, aponta para nós da modernidade ocidental, né? Nós vivemos em uma nação incrédula, uma geração incrédula que perdeu a fé, numa frieza espiritual tremenda. Na verdade, o mundo todo, a Europa hoje é um continente que se autodenomina pós-cristão. Meu Deus, aonde nós estamos? E nesses tempos de aflições que a gente passa, né, tantas lutas, coronavírus, discussões políticas fortes, então tudo que a gente passa nos leva a meditar mais no Senhor, a querer estar mais com Ele, a crer na sua boa mão. Como que a gente pode abandonar a fé de qualquer forma? Quanto mais em tempos difíceis. Então eu quero chamar vocês para a gente avivar a nossa fé, para não sermos como algumas pessoas que não querem mais crer, não querem mais entregar suas vidas totalmente ao Senhor, mas querem viver de uma forma mundana, entregue ao nada, ao niilismo, que é crer em nada, uma vertente filosófica da modernidade, que é crer em absolutamente nada, nada importa, nada existe, vou morrer, vai ficar tudo escuro. Não, vai na palavra, vai na Escritura, vai em Cristo e deixa Ele dar sentido para a sua vida. Eu quero dar um outro exemplo de alguém que foi muito incrédulo, e ele foi um derrotado por não crer naquilo que Deus faz, naquilo que Deus opera de maravilha. Isso está no final de 2 Reis, no capítulo 6. Se não me engano, ali no versículo 24 e vai até o capítulo 7 inteiro. Depois você lê em casa, eu não vou ler um texto muito longo, mas eu vou explicar. Ali o rei Ben-Hadad da Síria, ele vai e ataca Samaria, que é a capital de Israel. E o ataque foi muito violento porque fez um cerco em volta da cidade. Isso era uma estratégia muito forte antigamente e muito violenta, porque deixa as pessoas ali passando fome e necessidade. Ninguém entra, ninguém sai. E de fato o povo ali passou tamanha fome depois de um tempo que já estavam comendo até os próprios filhos e fezes de animais. Tamanha a tortura, né, desse tipo de cerco. E o profeta Eliseu é levantado ali por Deus para falar em um certo momento ao rei de Israel, né? O rei ali de Israel, ele fala: rei, Deus vai dar a vitória. O Senhor ama vocês, apesar de vocês, porque eram pecadores, idólatras, tinham abandonado o Senhor, feito ídolos de touro para adorar no lugar de Deus, enfim, se misturado com outros povos, o que era proibido em sua época por Deus. Mas vem a profecia da bênção e o sábio do rei, o capitão dele, ele vem com a palavra para o rei falando: não, isso não vai acontecer. E não escute o profeta Eliseu, nem que se abram as comportas dos céus, tal não aconteceria. Não teria uma reversão desse problema, não teria vitória. Mas o profeta Eliseu afirmou: vai ter mudança, vai ter provisão, vai ter tanto alimento aqui que você nem acredita. Amanhã, daqui a 24 horas, vai ter tanta provisão. E ainda falou com esse capitão: olha, vai ter essa provisão sim, mas você não experimentará. Você vai ver ela chegando, mas não vai experimentar.
A incredulidade desse capitão foi tremenda. E logo no outro dia, de fato, não vou contar o contexto, é grande, você vai ler em casa depois, mas quando todo o povo da Síria foge por um milagre de Deus enorme, o povo de Israel vai pegar todo o alimento que o povo da Síria deixou quando fugiu assustado pela poderosa mão de Deus. E quando eles voltam com a provisão, quem estava no portão de entrada de Samaria? Aquele capitão, e ele é atropelado, e ele vê a provisão chegando assustado e morre atropelado pelos cavaleiros que conduziam esses alimentos. Então, essa é uma figura que nos mostra que a incredulidade, ela leva à derrota. Nós não colhemos aquilo que Deus tem para nós, nós não podemos receber aquilo que o Senhor tem guardado para nós, sabe? Nós temos que ter uma vida de fé, uma vida de entendimento que Ele é galardoador. Hebreus 11,6 diz: sem fé não se pode agradar a Deus, antes aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Buscar com fé, buscar esperando algo que você ainda não vê, não consegue apalpar com as mãos. Também Hebreus 11,1 descreve a fé, fala que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova concreta do que se não vê. Então nós ainda não vemos, ainda não apalpamos, mas esperamos, temos certeza e convicção, é a prova concreta que vai existir no tempo adequado, é a nossa fé. Então é essa fé que o Senhor espera de nós, é essa fé que devemos ter. Em Marcos 11:23, a palavra diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que já receberam, será assim convosco. Crendo que já receberam, está no passado. Você enxerga, você vê isso? Você crê que o Senhor já te concedeu, já foi recebido. Eu lembro quando orávamos por uma pessoa a respeito de enfermidade, e nós oramos, impomos as mãos, outros irmãos, a igreja, várias pessoas, e falamos com essa pessoa: entenda que o Senhor já te deu sua cura. Independente se você está até sentindo dor ainda, Deus já te deu, creia, tome posse. No mundo espiritual Ele já te deu. Se vai manifestar na hora ou depois, não importa. No mundo físico vai chegar. Creia, tome posse. Isso vale para tudo. Dei um exemplo aqui da cura. Vale para tudo na nossa vida de confiança em Deus, de descansar em Deus, de fé no Senhor, que Ele tem o melhor para nós. É crer por antecipação. Crer por antecipação. Nós vemos em Filipenses 4,6, a palavra diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes façais conhecido de Deus as vossas petições, através de oração, súplica e ações de graça. Como que você vai agradecer por algo que você ainda nem recebeu? Algo que você acabou de pedir? Entendendo a fé por antecipação. Você já agradece realmente antes de chegar, porque você entende que Deus é bom para você e Ele vai te dar o melhor, sendo o sim ou o não. É entender que é o melhor, porque Ele vê o futuro, a gente não sabe talvez o que é melhor para a gente, mas quando você ora contrito e busca o Senhor, Ele fala: é claro que eu vou te abençoar, meu filho. Com um sim, quando realmente aquilo é o melhor, o centro da vontade dele, ou com um não para salvar a sua vida, porque às vezes a gente pede uma oração que nos leva à morte, como dizem Provérbios, não é verdade? Muitos são os caminhos do homem, mas alguns o levam à morte. Então Deus sabe o que é melhor para a gente. Fala: não, filho, vem cá, vou te dar o melhor. Você me procurou? Você me buscou? Você orou contrito? Chorou na minha presença? Toma aqui, vou te dar assim, tá? É não para a sua oração, porque ela está errada. Isso que você está pedindo não é o melhor para você. Mas o meu não é algo muito melhor, tá? Eu vou te abençoar. Então o Senhor sempre tem essa bênção para a gente. Apenas creia. Colossenses vai falar a mesma coisa. Colossenses 4,2. Perseverai em oração, perseverai, velando sobre a sua oração
com ações de graça. É como cuidar de um jardim, você coloca um domo nesse jardim que é a sua oração, velando, guardando ela com agradecimentos, ações de graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para mim. Obrigado, eu recebo que o Senhor vai fazer o melhor na minha vida. Eu creio que o Senhor já me deu, já concedeu a bênção na minha vida, no mundo espiritual, vai chegar aqui no mundo físico, hoje, amanhã, sei lá quando, mas eu creio, eu descanso no Senhor. Essa é verdadeiramente uma vida de fé. E quando nós flertamos com a incredulidade, nós perdemos muito de Deus e, mais do que isso, nós perdemos em sermos úteis e sermos uma voz ativa em nossa geração. Eu quero te falar sobre algo que queima no meu coração profundamente, que é a história de Zacarias. A história de Zacarias está em Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 20. Eu só vou ler o versículo 13 e depois vou ler o 19 e o 20. Lucas 1,13 diz: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Zacarias, sacerdote do Senhor, pai de João Batista, orava por um filho há muito tempo. O anjo do Senhor vem e fala: foi ouvida a sua oração, você vai receber um filho. Olha a incredulidade de Zacarias. Agora Lucas 1, lá no versículo 19 e 20. Respondeu-lhe o anjo, depois da incredulidade de Zacarias, porque Zacarias havia, eu não trouxe o texto, mas já te explicando, Zacarias ele duvidou, ele falou: como vou saber que isso vai acontecer? Como que você me comprova? Quem disse, ô anjo, que isso vai acontecer mesmo? Eu sou velho, idoso. De fato, Zacarias era velho e sua esposa também, já de idade. E aí, em Lucas 1, 19 e 20, o anjo responde: eu sou Gabriel. Você sabe com quem você está falando? Você está entendendo esse texto? Eu sou Gabriel, cara, que assisto diante de Deus, diante do próprio Pai. E fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas venham a se realizar. Oh, meu Deus! Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Você não acreditou. Olha, cara, isso é tremendo. Você sabe por que o anjo já não cortou logo? Então você não vai ter nem filho, seu incrédulo. É porque isso fala de um propósito muito maior do que Zacarias. Fala de João Batista, o precursor do Novo Testamento, o precursor de Jesus Cristo, que anuncia o arrependimento, porque arrependimento vem antes de aceitar Jesus. Não quero entrar nisso hoje, mas ele é o precursor, então é um plano muito grande, grandioso demais. Então isso não poderia parar o grande curso de Deus para a humanidade. Mas ele falou: olha, você fica mudo, você não vai falar. Você entende esse castigo, irmão? Você já parou para meditar o que significa ele? Não é simplesmente, ficou mudo, fica surdo aí por um dia. Não é isso, fica sem cheirar, sem sentir o aroma. Vai comer sem sabor. Não é isso. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito forte. E é profético para nós. O significado disso é que, primeiramente, o cara era sacerdote. Zacarias, a vida dele era servir no templo do Senhor. E ele não pôde testemunhar daquilo que Deus falou com ele através do anjo, da grandiosidade que iria acontecer. Ele não pôde dar o testemunho, ele que é uma testemunha do Deus vivo, ele que é um preletor do Senhor, ele não pôde testemunhar daquilo que Deus ia fazer. Ele perdeu o sentido da sua vida. O sentido da vida de um servo de Deus é proclamar a glória do Senhor, proclamar a sua grandeza. Está em 1 Pedro 2,9, né? Proclamar a grandeza de Deus, as virtudes daquele que vos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele perdeu o sentido da vida dele pela incredulidade. Mais do que isso, ele não pôde falar com seu filho. Perceba que ele ficou mudo até o tempo que o menino nasceu. O que é isso? Você não poder falar com seu filho. Eu vou explicar isso naturalmente e depois o que significa profeticamente. Naturalmente, é lindo quando você fala com o seu filho na barriga da esposa. Eu tenho dois filhos pequenos, nenéns, e a coisa mais linda é você ir conversando com ele ainda na barriga, no ventre ali. A cena
gravada na minha memória, fica na frente dos meus olhos, eu te falo com todo o coração, mais forte da minha vida foi quando o meu filho Davi nasceu. O nascimento dos dois é especial da mesma forma, mas teve algo no meu filho Davi que foi impressionante. Eu conversava muito com ele na barriga da mãe, assim como com Samuel. Mas quando Davi nasceu, ele chorou muito, não parava de chorar na mão do médico. Que bom, né? Tem que chorar mesmo no tapinha, né? Cientificamente falando, isso é bom. Mas aí ele só parou de chorar quando colocou no colo da minha esposa e nós dois falamos com ele: Davi é o papai e a mamãe. E ele ainda com o olhinho fechado começou a procurar e compreendeu as vozes da gente, porque ele esteve ouvindo a nossa voz desde o ventre. A ciência explica isso, eu não tenho profundidade para falar disso, mas a ciência explica o quanto que é importante essa voz desde o ventre para o reconhecimento do pai e da mãe. Laços. E Zacarias perdeu isso com seu filho. Isso é muito precioso que ele perdeu. Agora a explicação espiritual é que representa esse filho que Zacarias não pôde conversar com ele, representa a geração que você tem voz ativa sobre ela. O homem experiente, o homem vivido, ele tem uma voz ativa e um ensino a ministrar sobre a próxima geração, os filhos espirituais. E ele perdeu essa voz ativa, ele não tinha voz sobre os filhos. E existem muitos, você que está me ouvindo aí, servo de Deus, tem muitas pessoas que perderam a sua voz, perderam a voz ativa sobre essa geração por causa da incredulidade. Infelizmente eu conheço muitos líderes, eu conheço várias pessoas de grande potencial, pastores natos, homens de Deus, pessoas de Deus que se esfriaram no Senhor, perderam a fé, estão na incredulidade, se desviaram. Eu vi grandes líderes que tiveram experiências com Deus lindíssimas, que fizeram grandes coisas no reino, me falarem que estão totalmente na incredulidade. Totalmente. Então, isso é muito triste. E essas pessoas perdem sua voz ativa e não cumprem o propósito para o qual Deus criou e chamou essas pessoas. Então a incredulidade é um mal pior do que o câncer. E a fé, em contrapartida, é a luz e a bênção de Deus que nós devemos abraçar, que é dada pelo próprio Deus. Nós devemos buscar o Senhor com todo o nosso coração e compreender que o Senhor, Ele nos dá a vitória em todos os aspectos da nossa vida, ainda que por meio de batalhas, sofrimentos, lutas, com tribulações no mundo, pestes, fome, guerra, não importa, Ele sempre vai nos dar a vitória, Ele sempre vai nos dar uma vitória sobre a circunstância. E eu termino aqui com a história de Eli e Samuel. Eli também parou de ouvir o Senhor, que tinha falado para ele repreender os seus filhos, Ofni e Finéias, que cometiam pecados ali, eram sacerdotes, cometiam pecados dentro do templo. E Eli, o sacerdote, o pai desses rapazes, não repreendeu os garotos, não ouviu Deus, foi incrédulo, queria acontecer alguma coisa com ele, e Deus não falava mais com ele, mas falou com Samuel. Falou com Samuel, uma criancinha, uma criança que ouviu o Senhor e correspondeu ao seu chamado, virou um dos maiores profetas, líder de Israel, que ungiu o primeiro rei de Israel. A história de Samuel é linda, é maravilhosa. E por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Então eu te chamo para você ser voz de Deus nessa geração, para você, se você ainda não aceitou Jesus, que você abrace Jesus Cristo, que você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, que você seja luz nessa terra, sal nesse mundo, faça a diferença para sua família, para os seus amigos, aonde você estiver, que você seja um ungido do Senhor, voz de Deus, boca de Deus, aonde você for. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, adquiridos para proclamar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o nosso chamado, é o nosso objetivo. Eu quero orar por você para isso ser uma realidade na sua vida. Feche os olhos comigo onde você estiver. Senhor, eu clamo, Pai, para que aqueles que estão vendo esse vídeo pela internet, aqueles que estão podendo ouvir essas palavras, Senhor, possam ser tocados não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, para que se tornem, Senhor, servos e discípulos, para que tenham uma voz poderosa
perante as pessoas que estão em volta deles, seja família, seja amigos, seja na escola, no trabalho, aonde estiverem, que eles possam ser, Senhor, sacerdócio real do Senhor, voz ativa nessa geração corrupta, incrédula, perdida, que tantos vão para o inferno como grãos de areia. Senhor, que hajam pessoas aqui sendo levantadas pelo próprio Espírito Santo para fazerem a diferença na sua geração. Assim eu oro com você e diga comigo, amém. E glória a Deus, que Deus te abençoe.